Meus caros, vamos fazer aí um laboratório. Ah, Vocês conseguem fazer em casa aí sem problema nenhum, desde que tenham instalado o PSpice, o Arcade PSpice. Nesse caso vai precisar obrigatoriamente ser o Arcade, porque ele vai utilizar alguns recursos aí disponível no Arcade. Tá? Então, se você tiver um outro Spice, por exemplo, o LT Spice, você consegue fazer os diagramas de olho, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Porém, a metodologia vai ser um pouco diferente. Você vai ter que pesquisar aí no manual da ferramenta ou na internet para ver se acha aí alguma forma de fazer isso. Tá? Eu montei um tutorial aqui, nós vamos baixar esse tutorial baseado num tutorial da Orcad, tá? Da Cadence. Então, para isso, pessoal, vocês vão lá no site da disciplina. Então, tá aqui o site da disciplina, tá? A gente vai lá em materiais. Desde que vocês já tenham requerido o acesso, tá? Vocês vão poder visualizar aí os materiais. A gente vai vir aqui em materiais de apoio, tá? Material de apoio. E a gente tem um zip aqui que chama iDiagram, tá? Então baixem esse arquivo zipado, eu já tenho ele baixado aqui. Então ele tem vários arquivos lá dentro, tá? Vários arquivos lá dentro. Então aqui eu criei um tutorial, tá? Que é o que nós vamos seguir aí para fazer as nossas simulações, tá? E aí nós vamos ver alguma coisa similar com o que nós vimos na explicação teórica aí de integridade de sinais e de diagrama de olho. Tá, então deixei ali inclusive o arquivo texto, tá, em docx aí, se alguém quiser fazer alguma anotação a mais no tutorial, ter isso daí como um respaldo aí na carreira profissional de vocês, tá? É bastante interessante a gente fazer esses diagramas de olho. Então não é todo mundo que sabe fazer isso aí no Arcade, né? Geralmente a gente tem ferramentas específicas para fazer isso que são pagas. Poxa vida, no Arcade Student a gente consegue fazer algumas dessas simulações. Então, principalmente para placas mais simples, onde nós temos menos trilhas, a gente consegue fazer isso manualmente e melhorar bastante, né, o produto final, né, da nossa plaquinha. Então também está aqui esse arquivo aí em docx, que vocês podem fazer as anotações e incrementar esse tutorial de acordo com o que vocês quiserem. A gente vai ver que a gente vai precisar de um bitstream, que é justamente aquilo que a gente vai sobrepor, né, para fazer o diagrama de olho, como também explicado lá na teoria. E eu também criei um Excel, tá? Deixa eu descompactar isso daqui. Eu também criei um Excel que gera aí os bitstreams baseado no tamanho do bitstream que nós quisermos. Então ele faz isso daí, tá? Então, basicamente esse Excel aqui está em formato ODS, tá? Que é do LibreOffice. Então ele cria aqui, tá? E até plota, né, a sequência de bits que estaria sendo enviada, baseado em algumas unidades, né, que a gente tem aqui. Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre essa planilha. Tá? E de qualquer forma, ele gera aí os nossos bitstreams, né? Aí a gente transforma esse bitstream aleatório num texto. Tá? Então tem o tempo na primeira coluna e na segunda coluna um valor lógico. Então, por exemplo, no tempo 0 eu tenho o valor lógico 0, no tempo 1 eu tenho o valor lógico 1. No tempo 2 eu tenho o valor lógico 1, no tempo 2.1 eu tenho o valor lógico 0, no tempo 3 eu tenho o valor lógico 0. Então, professor, mas por que vai de 0 para 1 depois de 1.1? Porque na verdade eu estou desenhando a forma de onda, tá? Eu estou fazendo isso aqui, ó. Estou desenhando
a minha forma de onda. Então, por isso que eu fiz de 0 até 1 é nível lógico 0. Aí, de 1 até 1.1 é nível lógico 1. É só para dizer que eu indo de nível lógico 0 para nível lógico 1. E assim sucessivamente. Então, faça a descrição dessa forma. Aqui você pode mudar, né? Que aí já vai mudar aqui. Então, o T-rise, né, que é o tempo de subida, eu coloquei em 0,1 unidades de tempo, e o T-fall 0,1 unidades de tempo. E o tempo do bit, ou seja, é o tempo que ele se mantém naquele bit, coloquei aqui de 1. Tá? Para que eu preciso desse bitstream? Então ele vai alimentar a fonte arbitrária que nós vamos criar no Cadence. Então para isso que a gente precisa disso daí. Bom, o resto já tem um projeto criado aqui no Orcad. Então, dentro dessa pasta aqui, tá, já tem um projeto criado dentro do Orcad. A gente vai poder já abrir diretamente o projeto de acordo com o nosso esquemático aqui. Tá? Então, olha lá, a fonte arbitrária. Tá? Essa fonte arbitrária você pode passar para ela um arquivo de texto nesse formato, onde a primeira coluna é a coluna de tempo e a segunda coluna é a coluna de valores, né? E aí ela vai ter exatamente aquele formato. E aí a gente vai fazer um esquema na simulação para fazer a sobreposição de grupos desses bits, que é justamente o que a gente faz para mostrar o diagrama de Uri. Então, meus caros, estou com a minha máquina virtual aberta. Tá? A mesma pasta lá do iDiagram que eu acabei de mostrar para vocês, né? E aqui está a pasta do projeto. Então eu vou abrir aqui o Orcad. Vou abrir o Orcad Professional, porque eu tenho ele aqui, tá? Mas eu não me lembro se o Orcad Student ele libera isso. Mas de qualquer forma, abram a opção que tiver Spice. Tá? Tem que ter capacidade de simulação em Spice. E uma vez aberto, eu vou mandar abrir o projeto. Então eu vou dar aqui um file, open, projeto. E aí vocês vão na pasta onde vocês descompactaram a pastinha do iDiagram. Lembrando que ela tem uma subpasta que é o iDiagram PSpice Project. E aí vocês abram o único arquivo que tiver listado aí, porque tem o filtro de OPJ, que é o filtro de projeto. Então vou abrir. E aí já vai vir com o circuito pronto, tá? Para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas no tutorial eu estou ensinando a fazer esses desenhos também, sem problema nenhum. Tá? Então, pessoal, vou aumentar aqui um pouco. Nós temos basicamente 3 cenários. Todos eles estão alimentados pela mesma fonte de sinal, tá? Então aqui eu tenho a nossa fonte arbitrária, abrindo justamente o arquivo de texto bitstream.txt que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Nessa fonte arbitrária, eu posso colocar o valor VSF, é um parâmetro dessa fonte, tá? O VSF, TSF, VSF, são parâmetros dessa fonte, que eles multiplicam aquele valor do bitstream.txt. Então, lá no bitstream.txt, tá, nós temos, por exemplo, 0 é tempo. Só que isso aqui é adimensional. Eu sei que é tempo, mas isso aqui é unidades de tempo. Então é isso vezes o que tiver em TSF. 0 vezes 1 nanosegundo é 0. 1 vezes 1 nanosegundo é 1 nanosegundo. Tá? Então dessa forma a gente vai atrelar aí unidade de tempo a uma unidade real de tempo. E o VSF é o escalonador aí de tensão. Então aqui é 0 vezes 3.3, aqui é 0 vezes 3.3, aqui é 1 vezes 3.3. Então, na verdade, na nossa forma de onda na simulação, esse 1 aqui vai ser interpretado pelo valor de VSF, né? Porque na verdade é VSF vezes o valor que tiver aqui.
Então nada me impede de colocar o valor 3 aqui, por exemplo. Só que aí seria 3 vezes 3.3, que seria 9.9. Tá? Então basicamente a gente geralmente cria esse arquivo bitstream para valores de amplitude de 0 e 1. Que aí eu posso fazer essa multiplicação aí. Mas nada me impede que eu crie outros valores. Tá? E aí o que eu fiz? Basicamente eu estou fazendo duas linhas de transmissão. Duas linhas não, desculpa pessoal. Eu estou fazendo 3 cenários aí, tá? Então eu estou fazendo essa fonte diretamente conectada numa linha de transmissão, tá? Então basicamente eu estou considerando nesse caso aqui, ó, isso daqui sendo fonte e impedância de saída da fonte. Depois eu tenho a nossa linha de transmissão. E aí depois eu tenho nossa carga. Então percebam que eu botei a impedância da linha de transmissão em 50. A impedância de saída da fonte eu coloquei como 50. E a impedância da carga eu coloquei como 50. Então esse caso aqui é o caso ideal, onde está tudo casado. Tá, pessoal? Em sistemas digitais, é impossível casar 100% as coisas, tá? Até porque os pinos dos circuitos integrados, eles têm modelos complexos. Então, por exemplo, aqui ó, eu estou modelando um pino de circuito integrado. Tá? Isso daqui eu tirei de manuais aí de fabricantes de circuito integrado. É claro que valores vão variar de acordo com a tecnologia do encapsulamento, com a tecnologia do circuito em si. Mas basicamente o modelo é esse. Os valores podem variar, mas o modelo é esse para a tecnologia CMOS. Então basicamente o meu sinal que sai da fonte ele vai entrar num pino. Por isso eu coloquei Die-Pad Bond Wire Parasitics. Então aqui ele está modelando todo o parasita do die, que é onde o circuito integrado está implementado em si, do pad, que é basicamente o pino, e do bond wire, é o que faz a ligação do pad com o die. Então abri aqui na internet um die, tá, para a gente ter noção do que está representando esses parasitas. Ou seja, esse modelo elétrico, ele representa o que fisicamente? Então vamos imaginar o seguinte, imagina que esse cara aqui é um die, essa região em preto aqui, tá? Aqui as dimensões são muito, muito pequenas, tá? Então dificilmente eu conseguiria atrelar isso daqui diretamente aos pads, que seriam os pinos em si. Tá? Então o que acontece? Eu tenho um bond wire, geralmente de ouro aqui, que é conectado do meu pad para o pad do encapsulamento em si, que são esses fiozinhos. Então a gente já viu, o fio não é um curto-circuito, principalmente em altas frequências. Então eu preciso melhorar o meu modelo, é isso que eu estou fazendo aqui. Então o que a gente às vezes faz lá num esquemático, eu ligo um fio entre dois pinos de dois circuitos integrados e faço a simulação e vejo que funciona, isso não quer dizer que vai funcionar na realidade, porque eu suprimi do meu modelo os parasitas. Aqui eu já não estou fazendo isso. Aqui eu estou justamente querendo verificar o quê? Olha, eu não quero saber se o meu circuito integrado está funcionando corretamente. O que eu quero ver agora é se os meus bits podem ser transferidos pelaquela trilha, pelaquele barramento de forma apropriada. Então agora que eu botei os parasitas. Tá? Aqui eu fiz tudo de forma paramétrica, que aí eu posso modificar. Tá? Eu posso modificar os valores de forma mais fácil. Tá? Vocês já devem ter mexido aí com o param. Tá? Aqui para cima deve estar definido o nosso param. Tá? Ele é um objeto aqui do nosso componente. Ó. Se eu selecionar todas as bibliotecas aí e digitar aqui param, ele está aí, tá na nossa lista. Então, param, eu insiro o param e aí eu posso criar parâmetros. Então, se eu entrar aqui, ó, eu criei uma série de parâmetros. Eu criei o CComp, o CPKG, o CL, o RPKG, o LPKG.
Então, ou seja, resistência, indutância, capacitância de encapsulamento, etc. Então eu criei esses parâmetros, tá? E aí eu deixei isso tudo parametrizado, porque aí eu mudo aqui e já muda em todos os nossos 3 modelos. Tá? Então aqui eu fiz um modelo T, aqui modelo π. Então é um modelo T de parasitas de encapsulamento e um modelo π, parasitas de encapsulamento. É claro que dependendo do modelo, esses valores deveriam ser um pouco diferentes, tá, pessoal? Por quê? Dependendo do modelo, às vezes eu agrego mais indutâncias, eu já calculo uma indutância equivalente ou uma capacitância equivalente. Então isso aqui não está tão correto assim de eu mudar tudo de uma vez. Mas é justamente para a gente ver algumas diferenças aqui, já que a gente está fazendo alguns ensaios para termos alguns insights. Tá? Então olha só, esse primeiro modelo eu não fiz qualquer casamento. Ó, eu botei os parasitas do pino, é como se eu estivesse fazendo a transferência de um chip para outro chip de uma sequência de bits. Botei a linha de transmissão. Então eu casei aí a linha de transmissão com 50 ohms, mas... Quer dizer, eu casei não, desculpa. Eu botei a impedância da linha de transmissão em 50 ohms, mas não está casado. Ó, não botei terminações de casamento na linha. No segundo caso, eu já fiz um pouco de casamento. Ó. Eu botei aqui um resistor em série de 50 ohms com o meu pino fonte, tá? Então do lado esquerdo é sempre o sinal está saindo daqui, vamos supor, tá? Com uma terminação em paralelo aqui de 50 ohms, tá? Não é o ideal de fazer uma terminação em paralelo, porque a gente tem a dissipação de potência, né? Lembrando que os pinos de circuito integrado hoje, com tecnologia CMOS, a impedância é quase infinita. Então, basicamente, eu não tenho corrente circulando aqui, ó. Só que como eu botei essa terminação em paralelo, de 50 ohms, então sim eu vou ter uma corrente circulando por aqui, ó. Então eu vou ter uma potência estática sendo criada devido a essa... Desculpa, potência estática não, ainda é uma potência dinâmica, está sendo criada devido a essa resistência aí, tá? Então isso não é legal, tá? Se a gente conseguir fazer uma terminação em série, ou seja, botar um resistor em série aqui, tanto melhor. Depois vocês podem fazer isso aí também e tentar melhorar o nosso diagrama de olho, tá? Que é basicamente deixar o olho o mais vazio possível. Tá? A gente vai fazer simulações aqui, eu comento sobre isso novamente. E aí no terceiro cenário é um modelo π dos parasitas, desculpa, um modelo T dos parasitas, ó, dá para ver aqui que parece um T e aqui dá para ver que parece um π. As mesmas terminações, tá? Então pessoal, basicamente é isso que foi feito. Tá? Seguindo o nosso tutorial, vocês conseguem chegar nisso sem problema nenhum. Tá? Então o tutorial está muito bem detalhado. Tá? Mostrei aqui também como que eu estou fazendo o vetor de teste, né? O nosso bitstream.txt. Eu estou usando aquela planilha no Excel. Vocês podem mudar os parâmetros da planilha também, gerar outros valores. Tá? Ela está gerando automaticamente e aleatoriamente. Só que agora eu vou ter que gerar uma macro para a geração do eye diagram. Ou seja, se eu simplesmente for num perfil de simulação qualquer, eu não tenho essa opção diretamente. Ó, é um transiente, tá? A simulação é transiente, ou seja, a simulação, o eixo X é o tempo. Tá? Só que se eu entrar lá eu não tenho aqui nada de eye diagram. Você pode procurar aqui que não existe nada correlacionado. Tá? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Não existe nada correlacionado ao eye diagram. Ou seja, se você olhar aqui, ó, não tem nada lá sobre eye diagram. Eu consigo fazer Monte Carlo, consigo fazer outros tipos de sweep no domínio do tempo, mas não tem nada de eye diagram. Então eu que vou ter que criar uma macro. Tá?
E a macro basicamente será feita com essas equações. Tá? Então essas equações aqui, basicamente o que eu estou fazendo, pessoal, é gerar ciclos baseados numa quantidade de bits que eu quiser. Tá? Então, como eu falei, eu tenho que segmentar o meu bitstream em grupos de bits para que eu possa sobrepô-los. E aí, sobrepondo esses bits, eu teria o nosso diagrama de Woolley. Tá? Então, basicamente eu tenho isso daqui. Ó. Eu vou criar um mod, tá? E vou criar o meu iSweep. Então aqui está mostrando o que seriam aí cada uma das incógnitas, né? A, B, etc. Tá? Então como que eu vou implementar isso dentro do meu Spice? Então será necessária a utilização de duas macros. Né? Será necessária a utilização de duas macros. Deixa eu deixar isso maximizado. Então esse cara aqui, esse 1, ele calcula o módulo implementado utilizando funções tangente e arco tangente. Tá? Então eu tenho funções arco tangente, funções tangente, que eu vou calcular o módulo aí. E o iSweep, então ele implementa o diagrama de Woolley em si através de uma função de varredura, sweep. O display é centrado na metade do período, mais um delay em tempo D. Então D é um delay, tá? E P é o período do nosso sinal. Tá? Então basicamente é o que vai definir o tamanho do grupamento de bits. Tá ok? Então aqui ó, é o primeiro exemplo lá do nosso, tá? Esse circuito, né? É o primeiro que nós criamos aqui, ó. É esse aqui, ó. Exatamente isso daqui, ó. E aí depois eu aumentei a complexidade colocando a modelagem dos pinos, aí, dos parasitas dos pinos do circuito integrado. Mas o primeiro é esse cara aqui, que deveria dar um diagrama de olho bastante perfeito. Por quê? Porque é o cenário ideal. Né? Eu tenho uma fonte, eu tenho uma linha de transmissão e ela está casada tanto com a fonte quanto com a carga. Então eu não vou ter ringing. Tá? Aqui está explicando o TSF e o VSF, que eu já expliquei, né? Porque no nosso bitstream TXT o arquivo é em unidade de tempo e em unidade de amplitude. Então o TSF e o VSF eles passam a unidade de tempo e de amplitude reais. Então olha lá, eu crio a nossa simulação. Estou mostrando por aqui porque lá no arcade vai ficar muito pequeno. Lá não tem o zoom, a não ser que eu use a lupa. Então vou mostrar por aqui. Eu não tenho opção de iSweep. E aí eu vou criar a nossa macro. Ou seja, como que eu faço isso? Né? Então isso que está mostrando aqui. Então a primeira coisa, eu tenho que ter o arquivo bitstream, né, no subdiretório do nosso projeto. Tá? Então no subdiretório do nosso projeto, esse subdiretório trans aqui, eu tenho que ter o bitstream txt. Tá? Então aqui, ó, se eu entrar aqui, ó, lá no nosso projeto do Spice, tá? Então tem aqui schematic, aqui eu tenho trans, o nosso bitstream está aqui, ó. Olha lá o nosso bitstream. Tá? Eu preciso colocá-lo ali, porque aí aqui na minha fonte eu só passo o nome do arquivo, tá? Bitstream, não preciso passar o caminho, porque muitas das vezes ele não aceita caminho relativo, e aí você passa o caminho absoluto, fica dando problema, às vezes eu mudo as coisas de lugar, dá problema. Então por isso que é interessante eu vir aqui e colocar dentro da pasta trans. Ok? E aí aqui eu simplesmente simulei o projeto, tá? Simulei o projeto. E aí depois que eu simulei o projeto, aí sim no traceplot, lá no plot ou no trace, eu vou colocar a nossa macro. Tanto a mod quanto a iDiagram. Tá? Então aí eu vou fazer isso. Tá ok, pessoal?
Então, primeira coisa, vamos simular o nosso projeto. Já está tudo acertado, tá? Eu coloquei aqui parâmetros de tempo. Deixa eu voltar aqui para a gente visualizar por aqui. Eu coloquei até 1024 nanosegundos e coloquei uma resolução de 0,1 nanosegundo, então, ou seja, 100 picosegundos. Tá, isso é o que está ajustado no arcade. Então vou simular. Então simulei, tá pessoal? Em roxo aqui a tensão na carga. Vamos tentar dar um zoom aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, para vocês entenderem o que está acontecendo. Tá? Vou aumentar a espessura aqui. Nós estamos vendo, ó, se eu voltar aqui, ó, olha lá, em vermelho é o sinal, desculpa, na carga, mas perfeitamente casado, então ele é igual ao sinal na fonte, tá? Porque está perfeitamente casado, só vai estar defasado no tempo. Tá? Então aqui, ó, na carga, perfeitamente casado. Em roxo é o sinal nesse modelo aqui, ó, tá? No modelo Pi, dos parasitas estão valores plausíveis, tá? Geralmente são esses valores que a gente encontra em encapsulamentos TQFP. Tá, pessoal? Se eu pegar um encapsulamento DIP, vão ser maiores, principalmente as capacitâncias. Tá? Encapsulamentos TQFP, que são bastante comuns aí nos dias atuais, vão ter valores mais ou menos parecidos com esses. Só que não está casada, esse aqui não está casado, né, a minha fonte. A minha carga com a minha fonte. Então por isso que eu tenho um sinal tão ruim assim, quanto o sinal roxo aí. Já o sinal verde é no mesmo modelo Pi, só que com terminação aqui dos 50 ohm em paralelo. Então esse 50 ohm em paralelo ele ajuda a casar as impedâncias. Então a gente percebe que em V, tudo bem, eu tenho o problema da potência aqui, o aumento da dissipação de potência por causa da colocação desse resistor em paralelo. Porém, eu tenho em verde, tá? Deixa eu deletar aqui o vermelho. Olha lá, o verde bastante parecido com o sinal da fonte. Vou aumentar a largura dele. Bastante parecido com o sinal da fonte. Por quê? Porque o resistor de 50 ohms ajudou a casar bem aí. É claro que, como eu falei, é impossível casar perfeitamente, porque eu tenho a minha carga em si, uma impedância, eu botei um resistor. A gente já viu também que ele é uma impedância no final das contas, porque ele também tem parasitas. Mas aí também como é que eu caso os parasitas com parasitas, já que eu não tenho tanto controle sobre esses parasitas. Mas de qualquer forma percebam que o verde ficou muito bom com relação ao roxo. Então pessoal, é o mesmo circuito, são os mesmos parasitas, ó, CPKG, RPKG, CPKG, RPKG, LPKG,Ccomp, LPKG, Ccomp. São os mesmos valores, a diferença é que aqui não tem nenhum artifício de casamento e aqui tem. Poxa, se eu fizer uma transmissão dessa forma aqui, a gente vê que é impossível recuperar o bit do sinal. Olha lá o que eu tenho, um sinal completamente distorcido. Tá? Então, pessoal, vamos fazer agora. Vou simular de novo aqui só para recuperar a onda que eu deletei. E aí agora a gente vai implementar as macros. Tá? As macros. Vou mostrar para vocês como, né? Então, basicamente, a gente vai, enquanto está simulando lá o nosso circuito,
né? O plot visto não será o diagrama de olho, vai ser as formas de onda como a gente viu, né? Então a gente vai inserir as macros aonde? No menu Trace Macro. E aí nós vamos colocar as nossas macros. Tá? Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Nas nossas macros. Tá? Então vamos lá, em Trace Macros. Deixa eu abrir a lupa aqui. Então aqui a gente tem menu Trace, macros, e aí já estão as nossas macros inseridas. Então, porque eu abri o projeto, tá? Senão a gente colaria a macro aqui e iria inserindo. Lembrando que eu tenho que fazer a definição de pi aqui, porque eu não fiz a definição do pi. Ele está sendo usado nas nossas macros. Então eu defini pi aqui também. Com uma resolução aí, não precisa ser essa resolução toda, mas eu coloquei aí. Tá bom? Já que é o computador que vai fazer a conta mesmo. Uma vez que eu tenho as macros lançadas, eu vou fechar aqui. Vou fechar a lupa também. Não bagunçar muito a tela. Tá, eu vou fechar aqui. E aí agora a gente vai exibir essas macros. Tá? Como que a gente faz isso? Então também está falando aqui, ó, depois de inserir as macros, né? Agora sim a gente vai plotar as macros. Então a gente vai no menu Plot e vai ajustar o eixo. Tá? Vai ajustar o eixo em Axis Settings. Tá? A gente vai fazer de que forma? A gente vai fazer do jeito que está aqui. Vai deixar o Auto Range, linear. E aí depois na tab X, né, que é esse cara aqui, ó, Axis Variable, nós vamos modificar o nosso eixo X. Porque aí o eixo X vai ficar como se fosse um círculo trigonométrico aí, ou seja, para eu conseguir sobrepor um grupamento de bits um sobre o outro, do nosso string. Então eu tenho lá o bit string, né? Eu vou dividi-los em um conjunto de um número x de bits, e aí eu vou sobrepor esses conjuntos. Tá ok? Então vamos lá. Então a gente vai vir aqui em Plot, Axis Settings. Peço que acompanhe isso em alta definição, pessoal, para eu não precisar abrir a lupa. Tá? Então aqui eu tenho Auto Range, linear, e agora eu vou colocar o Axis Variable. Então o que eu vou colocar no Axis Variable? Aqui, ó, eu posso filtrar pelo macros. Então se eu filtrar aqui pelo macros, tá? Eu vou ter lá o iSweep, o mod e o nosso pi, né? Claro, pi é uma constante. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar o macro iSweep, tá? Não vou selecionar o mod, né? O iSweep é que é a macro em si que a gente quer, o mod está sendo usado pelo iSweep. Vou substituir o argumento p pelo período do sinal, tá? E o argumento d eu vou substituir para 0. Lembrando que o D é o delay e o P é o período. Tá? Então aqui eu posso pegar um único período ou eu posso pegar um múltiplo do período. Tá? Se eu pegar um múltiplo do período, na verdade eu estou pegando um grupamento de bits. Se eu pegar um período igual a 1 período, eu estou pegando 1 bit apenas. Então eu vou ficar sobrepondo de 1 em 1 bit. Isso não é legal. Tá? Porque aí eu não pego as transições, eu não vou conseguir formar o olho. Tá? Então o ideal é que a gente pegue aí
Eu gosto particularmente de pegar um número ímpar de períodos, porque aí eu consigo ver um olho, tá? Ou um número de olhos rodeados, eu consigo ver as rebarbas, tá? Eu já vou mostrar para você. Então aqui eu vou pegar um período múltiplo de 3. Tá? Então por isso que eu peguei 3 nanosegundos, já que eu tinha definido lá o período em 3 nano. Desculpa, o período em 1 nano. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar o nosso iSweep, que eu vou selecionar. iSweep, tá? E aí eu tenho que passar o P e o D. Então eu vou passar 3 nanosegundos, vírgula, e vou passar 0, que é o delay. Aqui sim eu vou abrir a lupa, porque senão fica bem difícil de enxergar, tá? Então olha lá o que eu fiz. Eu selecionei o iSweep, né? E passei aqui iSweep 3 nanosegundos e 0. E aí eu vou dar o OK. E aí eu vou dar o OK. E aí o nosso eixo X tá bonitinho lá, como o eye diagram. Professor, Deus me livre, eu não estou entendendo nada desse eye diagram. O que está acontecendo aí? Bom, primeiramente é porque o roxo está poluindo tudo. Ó. Deixa eu pegar daqui até aqui. Ó. O sinal em roxo, lembrando que ele é o da carga não casada, né, a impedância com a linha de transmissão, a gente viu que estava um sinal completamente absurdo mesmo, e é justamente o que a gente quer ver. Ó. O sinal cruza completamente o nosso olho. Tá? Então esse sinal em roxo, não tem como eu recuperar qualquer sinal aí. O B seria altíssimo, ou seja, a taxa de erro de bits seria altíssima, impraticável. Então por isso que eu preciso casar a linha. Então agora eu vou deletar esse valor, que está poluindo aí o meu diagrama de olho. Aí sim, ó. Então agora eu tenho em verde e em vermelho linhas casadas, tá? Então aqui eu tenho no modelo Pi casado e aqui seria o caso ideal. Então percebam que com uma terminação paralela de 50 ohms, 50 ohms por quê, professor? Porque a minha linha tem 50 ohms e eu estou considerando aqui que eu botei uma impedância de 50 ohms também em série. Tá na saída do meu pino fonte. Esse aqui seria o pino do circuito integrado que está transmitindo o sinal. Esse aqui é o pino do circuito integrado que está recebendo o sinal. Tá? Então, percebam que quando eu tenho isso aqui casado, fica próximo do ideal, que é o vermelho. Então, o verde está próximo do ideal, que é o vermelho. Vou fazer mais aqui, ó. Embora não seja o ideal. Se eu conseguir selecionar o vermelho aqui, então agora temos o nosso diagrama de olho. Percebam que o vermelho é o caso ideal e o verde é o caso com a impedância casada, embora não esteja perfeitamente casada, mas eu somente pela adição desse resistor de 50 ohms com esse resistor em 50 ohms, eu já melhorei absurdamente comparado com o sinal em roxo. Percebam que o void ele está bastante grande. Poderia desenhar uma máscara aqui, ó, no verde aqui, ó, indicando os limites. Pessoal, voltando aqui no guia, tá? Então aqui eu estou explicando o que está desenhado nos schematics, tá? Então eu baixei esses materiais de fabricantes, considerando aí a modelagem dos pinos de um circuito integrado. Então lá eu já estou colocando
eu estou colocando só componentes passivos, mas na verdade a gente ainda tem os diodos. Eu mostrei para vocês isso aqui, uma proteção eletrostática, tá? Que limitaria, né, aquele sinal em roxo. Tá? Se eu tivesse botado os diodos no modelo, o sinal em roxo estaria limitado. Ele não iria lá em 30 volts igual estava indo. Vocês podem voltar aí no vídeo que vocês vão ver que chegava a 30 volts e isso não ia acontecer, porque o sinal seria grampeado em VCC, seria limitado, né, ceifado em VCC e em GND. Mas de qualquer forma eu teria aquele sinal roxo cruzando aqui totalmente o meu espaço vazio. Então eu não conseguiria desenhar nenhuma máscara aqui. Tá? Não conseguiria desenhar nenhuma máscara. Então, de novo, esses modelos foram tirados aí de datasheets de fabricantes. Tá? Além dos diodos, que são proteções eletrostáticas, em circuitos digitais a gente costuma ter um inversor, que é um buffer. Tá? A gente pode ter um buffer inversor ou um buffer não inversor, que ele está aqui para aumentar a potência do sinal. Então, basicamente, eu tenho dentro do meu circuito transistores muito pequenos, né, para eu conseguir aumentar o nível de integração. Então, tudo que é pequeno não tem potência. Tá? Ah, professor, mas eu consigo colocar uma potência grande num transistor pequeno. Tá, mas aí você vai ter que fazer uma refrigeração grande nesse transistor, porque senão ele vai queimar. Ele vai dissipar muito calor, vai queimar. As distâncias internas num circuito integrado são muito pequenas, então as potências envolvidas ali são pequenas, mas são suficientes. Quando eu vou transferir esse sinal para o mundo externo, aqui eu chego no pino, então isso aqui é o mundo externo, aí eu já vou ter problemas, eu já preciso aumentar o nível de potência. Então é o que esses buffers fazem em circuitos integrados digitais. Geralmente a gente tem esses buffers. Tá? Esses transistores têm duas ordens de grandeza maior em termos de área do que os transistores que compõem o circuito. Com isso eu consigo fazer uma corrente maior circular aqui. Então isso daqui é um buffer para aumentar a potência. Isso daqui são uma proteção eletrostática, né? Os meus diodos aí que grampeiam o sinal em VCC ou em GND, né? E grampeia não, ceifa. E os meus parasitas em si do encapsulamento. Toda vez que for PKG de package do encapsulamento. Né? Então esses são os parâmetros. E aí eu sugiro que vocês façam modificações e testem, tá? Podem até pesquisar, podem usar isso daqui como base para vocês. Ah, professor, eu vou fazer uma placa e eu vou usar, sei lá, um processador com encapsulamento tal. Procure na internet, no site do fabricante, você vai achar os parasitas para aquele encapsulamento específico. Você pode mudar esses parâmetros, tá? E fazer a sua simulação. Então esse daqui não tem nenhum casamento. Então aí você testa casamentos, tá? E geralmente, se você puser um resistor aqui de valor X e um resistor aqui de valor X, esse X ser parecido com o da sua linha de transmissão, você já vai ter um nível interessante de casamento. Então, por exemplo, aqui é 50 ohms, eu boto um resistor de 50 ohms aqui, posso botar um resistor série de 50 ohms ou um paralelo. É claro que o paralelo é muito mais simples de fazer esse casamento do que um série, mas tem essa desvantagem de dissipação de potência. Tá? E eu desenhei aqui de novo só o sistema sem qualquer casamento, o sistema perfeitamente casado, só para a gente ter como comparação. Então, a probe vermelha é o mundo ideal, e essa probe aqui, que no caso lá é a nossa probe verde, no caso ali seria a probe roxa, né, que é o sem nada de casamento. E aí eu ensaio aí os meus casamentos. Então vocês podem usar isso daí como uma referência para projetos futuros de vocês. Então aqui eu botei os print screens, né, para a gente lembrar do sinal roxo. É muito ruim. E aí depois com os outros casos colocados aí
algum grau de casamento.